A aparição do Homo sapiens, 300 mil a.C. A história da humanidade é marcada por uma longa jornada evolutiva, que culminou na aparição do Homo sapiens, espécie à qual todos os seres humanos modernos pertencem. Essa transformação não ocorreu de forma repentina, mas foi resultado de milhões de anos de mudanças graduais no comportamento, morfologia, cognição e cultura de nossos ancestrais hominídeos. Acredita-se que o Homo sapiens tenha surgido por volta de 300 mil anos atrás, no continente africano, um marco que redefiniu os rumos da evolução humana. Neste texto, exploraremos o contexto do surgimento do Homo sapiens, suas características anatômicas, evidências arqueológicas, descobertas genéticas, interações com outras espécies humanas e o impacto cultural desse acontecimento singular. 1. O contexto da evolução humana. A evolução do Homo sapiens é parte de um processo iniciado há cerca de 7 milhões de anos, quando os primeiros hominídeos se separaram do ancestral comum compartilhado com os chimpanzés. Entre os hominídeos mais antigos estão o Sahelanthropus tchadensis, Orrorin tugenensis e Ardipithecus ramidus, que apresentavam características tanto simiescas quanto humanas. Com o passar do tempo, surgiram os Australopithecus, como Australopithecus afarensis, conhecido pela famosa fóssil Lucy, que já caminhava ereto, um dos principais traços dos hominídeos. O gênero Homo surgiu por volta de 2,5 milhões de anos atrás, com o Homo habilis, considerado um dos primeiros a usar ferramentas de pedra com regularidade. Depois dele vieram outras espécies como o Homo erectus, que dominou o uso do fogo, migrou para fora da África e desenvolveu habilidades de sobrevivência mais complexas. Foi nesse contínuo processo de adaptação e transformação que, eventualmente, surgiu o Homo sapiens. 2. Quando e onde surgiu o Homo sapiens? Durante décadas, o modelo dominante sobre a origem dos humanos modernos foi o modelo da origem recente africana, segundo o qual o Homo sapiens surgiu na África entre 200 mil e 300 mil anos atrás, e depois se espalhou pelo resto do mundo, substituindo gradualmente outras populações arcaicas. Evidências fósseis encontradas no sítio arqueológico de Jebel Irhoud, no Marrocos, publicadas em 2017, empurraram a origem do Homo sapiens para aproximadamente 300 mil anos atrás. Os fósseis desse local, incluindo crânios e mandíbulas, apresentavam uma combinação de traços modernos e arcaicos, sugerindo que o surgimento do Homo sapiens foi um processo gradual e não uma transição abrupta. Com base nessas e outras descobertas, alguns cientistas têm defendido um modelo de origem mais difusa e pan-africana do Homo sapiens, com populações distintas, mas conectadas, evoluindo simultaneamente em diferentes partes do continente africano. 3. Características anatômicas do Homo sapiens. O Homo sapiens apresenta um conjunto de características anatômicas que o distingue de outras espécies humanas arcaicas, como o Homo neanderthalensis, Neandertal, e o Homo erectus, crânio arredondado e com volume cerebral médio de cerca de 1.350 testa alta e ausência de proeminente arco superciliar, mandíbula mais delicada, sem queixo recuado, rosto pequeno e plano, com menor prognatismo, projeção do rosto para frente, corpo esguio, adaptado a ambientes mais quentes, maior capacidade simbólica e cognitiva, com evidências de arte, linguagem e cultura complexa. Essas características foram se desenvolvendo ao longo do tempo, e nem todas estavam plenamente presentes nos primeiros Homo sapiens. A transição foi marcada por uma diversidade anatômica significativa. 4. Comportamento e cultura dos primeiros Homo sapiens. Um dos elementos que mais distingue o Homo sapiens de seus ancestrais e contemporâneos é o comportamento simbólico e a complexidade cultural. Essa capacidade não surgiu instantaneamente com o aparecimento físico da espécie, mas se desenvolveu gradualmente ao longo de dezenas de milhares de anos. As evidências de comportamento simbólico mais antigas incluem uso de pigmentos e ocre, como no caso das cavernas de Blombos, na África do Sul, com inscrições datadas de cerca de 75 mil anos atrás.
confecção de ornamentos, como contas feitas de conchas e ossos, sepultamentos intencionais, sugerindo consciência da morte e crenças espirituais, arte rupestre e estatuetas, como as encontradas na Europa e no sudeste da Ásia, revelando imaginação e expressão simbólica. Além disso, a linguagem provavelmente teve papel central na evolução do Homo sapiens, permitindo maior cooperação social, transmissão de conhecimento e organização de grupos mais complexos. 5. Expansão do Homo sapiens pelo mundo. Após surgir na África, o Homo sapiens começou a se expandir para outras partes do mundo. Acredita-se que essa migração tenha ocorrido em múltiplas ondas ao longo de dezenas de milhares de anos. Por volta de 70.000 a 60.000 anos atrás, os primeiros grupos de Homo sapiens deixaram o continente africano e se espalharam pelo Oriente Médio, Ásia, Europa e, eventualmente, pela Oceania. Cerca de 45.000 anos atrás, chegaram à Europa, onde encontraram os Neandertais. Entre 15.000 e 20.000 anos atrás, chegaram às Américas, possivelmente através do Estreito de Bering, que ligava a Sibéria ao Alasca durante a última era glacial. Essa expansão global foi acompanhada de adaptações às mais diversas condições climáticas e ambientais, o que contribuiu para a diversidade fenotípica observada nos humanos atuais. 6. Interações com outras espécies humanas. Ao se expandirem pelo planeta, os Homo sapiens não estavam sozinhos. Diversas outras espécies humanas habitavam a Terra, como os Neandertais na Europa e Ásia Ocidental, os denisovanos na Ásia Central e os Homo floresienses e Homo luzonenses no Sudeste Asiático. Durante muito tempo, acreditava-se que o Homo sapiens teria simplesmente substituído essas espécies por competição direta ou superioridade tecnológica. No entanto, evidências genéticas recentes mostraram que houve cruzamentos entre o Homo sapiens e algumas dessas espécies. Os europeus e asiáticos modernos possuem entre 1% e 2% de DNA neandertal. Povos da Oceania, como os melanésios, possuem até 5% de DNA denisovano. Essas trocas genéticas podem ter contribuído para a imunidade, adaptação ao frio e outras características biológicas. Assim, o desaparecimento dessas espécies não foi necessariamente um extermínio, mas uma fusão genética e cultural parcial. 7. O papel da genética na reconstrução da origem humana. Nos últimos anos, os avanços na genética têm revolucionado o entendimento da origem do Homo sapiens. O sequenciamento do DNA antigo permitiu reconstruir linhagens evolutivas e confirmar interações entre espécies humanas. Um dos marcos dessa revolução foi o sequenciamento do genoma mitocondrial e do DNA nuclear de fósseis neandertais e denisovanos, permitindo comparações diretas com humanos modernos. Além disso, estudos de diversidade genética em populações humanas atuais ajudaram a identificar os caminhos migratórios e os pontos de origem mais prováveis da nossa espécie. A genética também revelou que a África possui a maior diversidade genética do planeta, o que reforça a ideia de que o continente foi o berço da humanidade moderna. Além disso, populações africanas têm linhagens genéticas muito antigas que não aparecem em populações não africanas, o que sugere múltiplas populações ancestrais, contribuindo para o surgimento do Homo sapiens. 8. Os desafios e mistérios ainda em aberto. Apesar dos avanços, a origem do Homo sapiens ainda envolve muitos mistérios e debates entre os especialistas. Alguns dos principais pontos em discussão incluem: quando exatamente surgiu o comportamento moderno? Existem debates sobre se ele surgiu de forma gradual na África ou se houve um salto cultural mais recente. Qual foi o grau de mistura com outras espécies humanas? Novos fósseis e análises genéticas podem revelar cruzamentos ainda desconhecidos. Qual foi o papel da seleção natural e da cultura na evolução do Homo sapiens? Muitos traços humanos podem ter evoluído mais por pressão social e cultural do que biológica. Existem espécies humanas ainda não descobertas? A possibilidade de novas descobertas fósseis e genéticas pode reconfigurar novamente o mapa da evolução humana. Conclusão:
a aparição do Homo sapiens por volta de 300 mil a.C. representa um dos eventos mais importantes da história da Terra. Essa espécie, surgida nas savanas africanas, não apenas sobreviveu, mas transformou o mundo com sua capacidade de imaginar, criar, cooperar e transmitir conhecimento. Ao longo de milhares de anos, o Homo sapiens se espalhou pelo planeta, interagiu com outras espécies humanas, adaptou-se a diversos ambientes e desenvolveu culturas complexas. Hoje, a ciência continua a desvendar as origens dessa jornada, utilizando fósseis, artefatos, DNA e cultura material para compreender como nos tornamos quem somos. A história da nossa espécie é também uma história de conexões entre grupos, ideias, territórios e tempos. Conhecer a origem do Homo sapiens é, portanto, mais do que estudar o passado. É compreender as raízes da humanidade e refletir sobre o futuro que podemos construir.